alegria viemos dedicar os nossos corações ao Senhor. Com alegria viemos hoje aqui, ante tua presença, Senhor. Com alegria viemos dedicar os nossos corações ao Senhor. Com alegria viemos hoje aqui, ante tua presença, Senhor. Deus diz que no meio dos louvores Ele habita. Espalhe a palavra. Pregue com ousadia, com autoridade, com fé, com convicção, a palavra que está no teu espírito. Não recebeste o espírito de medo, mas de poder, de autoridade, de coragem. Alguém aqui vamos para receber a unção. A Ele dando toda a honra, toda a glória nesse dia especial. Estamos iniciando mais um Talk Show Gospel, glorificando ao Senhor Jesus por esta oportunidade de estarmos declarando nesse dia que a presença do Espírito Santo é o nosso maior presente. Um presente de Natal que eu quero entregar para você hoje, com a presença gloriosa do Espírito Santo entrando na sua casa através deste programa especial, um programa que vamos tratar sobre o avivamento. Uma pessoa que tem esta vivência como seu estilo de vida. E eu falo de um amigo pessoal que eu aprendi a amar, a respeitar e que hoje vai nos dar a grata oportunidade de tê-lo conosco. Meu querido amigo, meu irmão, Apóstolo Denardi, direto de Curitiba. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença desde já. Que Deus te abençoe. Tudo bem, pastor El? Como está a família, Uma alegria filhos, muito grande, amados, a família amados? toda na expectativa lhe aguardando. E essa terra maravilhosa de Fortaleza? A terra do sol, a terra que eu vim para cá e acabei, como gaúcho, né, conhecendo há 20 anos atrás, constituí família, uma cearense me pegou aqui e vim para cá para trazer a palavra de Deus, como pastor aqui, ministrando nas igrejas. E hoje tem uma família linda, com 3 meninos lindos aqui, o Salomão, o Verdade. Israel e o Abraão, que o Senhor teve a oportunidade de conhecer. E estamos muito felizes por estarmos com o Senhor neste dia especial, que é um dia que é marcante, é um dia que todo mundo se troca presentes, né? Mas o maior presente que nós podemos ter e a verdadeira paz, o verdadeiro significado desse dia é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, da vida do Senhor Jesus conosco. É uma alegria, uma honra tê-lo aqui. Verdade. Eu me lembro que Fortaleza foi um impacto muito forte numa experiência que eu estou assim vivenciando por muitos anos. Por 43 anos eu vejo o sol nascer em oração. Isso é um privilégio para mim que eu creio que seja na minha vida um grande portal. Eu me lembro que eu estava ministrando aí em Fortaleza, foi uma noite fantástica, fantástica, muito violenta, com Sinais e milagres e maravilhas. maravilhas, foi algo fantástico. E me colocaram num hotel maravilhoso e eu sempre durmo com a cortina do quarto aberta, que eu sei que o Espírito Santo vai me chamar para estar com ele. Isso acontece constantemente. E
Aí o sol, o dia amanhece muito cedo. Era umas 15 para 5, 20 para 5, não me lembro exatamente, mas de repente meu coração, meu peito sendo aquecido com a entrada do raio do sol, batendo no meu peito, estava cortando assim o mar, vindo, batendo no meu peito. Eu me despertei, Deus se manifestou naquele quarto, o espírito da profecia veio sobre aquele local. Deus falando claramente em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer-me, em conhecê-lo, porque assim como toda manhã nasce o sol, a minha vinda é certa, meu Pai. Da glória do teu reino. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino. Aí no versículo 6 ele completa dizendo: o que eu quero de vocês não é sacrifícios, nem holocausto, eu quero que vocês aprendam a me amar, a me amar. Isto é um estilo de vida. Esse tópico, esse tema, avivamento, nada mais é do que um estilo de vida. Muitas pessoas, pastor, já ficam esperando, quando chegar o avivamento. O avivamento está dentro daqueles que amam verdadeiramente a presença de Deus e tem um relacionamento, esta é a palavra, relacionamento. Não existe a cultura do avivamento e, na verdade, não existe cristianismo sem relacionamento. O relacionamento é fruto de uma paixão. Essa paixão somente ele pode gerar em nosso espírito, tirando todo o véu da incredulidade, da religiosidade, de uma vida muito passiva, sem frutificação. Porque onde existe o verdadeiro avivamento no nosso espírito como estilo de vida, haverá frutificação. Ele diz, né, Esse é o apóstolo, contexto. pelos frutos conhecereis, né? A frutificação é justamente o resultado de uma vida voltada para aquilo que é o seu chamado. Nós vamos decorrer um pouco sobre esse assunto hoje. Eu tenho aqui algumas perguntas dos nossos seguidores, as pessoas que acompanham o canal, que estavam aguardando para fazer algumas perguntas para o senhor, mas lá na frente nós vamos estar trazendo essas perguntas que vêm realmente de encontro ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas para nós começarmos, eu quero trazer um texto aqui que eu sei que o senhor conhece muito bem, que está lá em Abacuque 3, verso 2, que fala do avivamento. O avivamento ele não é um evento, ele é o retorno à presença de Deus. O retorno real, o retorno de uma vida debaixo de um estilo de vida, de uma mudança completa de paradigma, que é um mundo paralelo, completamente diferente do que a gente vê no mundo, até no mundo evangélico. Então, eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho dessa sua experiência, porque eu sei que se nós fôssemos falar aqui, nós ficaríamos 3, 4, 5 horas e teríamos milhares de experiências que o senhor já teve. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa mudança de paradigma que aconteceu na sua vida, porque o senhor já era um pastor renomado, era um pastor, vamos dizer assim, classe A, um igrejão consagrado, tendo lá, graças a Deus, a sua condição financeira estabelecida, estabilizada, e aí de repente Deus te pega e tem essa mudança de paradigma, essa mudança de estilo de vida, essa mudança completa. E muitas pessoas que nos acompanham querem conhecer um pouquinho dessa sua história que vem lá de todos esses anos de ministério, para a gente chegar na sua experiência em Toronto, para a gente chegar nessa mudança que aconteceu na sua vida e que tem impactado o Brasil e as nações, porque eu tenho acompanhado o senhor e tenho visto o que Deus tem feito, sinais, milagres criativos, em que Deus coloca pedras preciosas nos altares. Eu pude ver com os meus olhos pessoas aqui em Fortaleza recebendo dentes de ouro. Gente, isso no mundo natural é completamente absurdo.
Mas para o nosso Deus, que é sobrenatural, isso só se alcança com vida no altar, não é assim, apóstolo? Com certeza. O texto que você falou sobre Abacuque, capítulo 3, versículo 1, que fala sobre a oração do profeta. Na verdade, tá, a oração ela é a chave para o avivamento pessoal e o avivamento coletivo. Duas chaves, pastor, e você que está nos assistindo, duas chaves essenciais para o avivamento pessoal e automaticamente isso vai influenciar de uma maneira coletiva, tá? É a oração e a pregação da palavra. Não existe pessoa, um avivamento pessoal, sem carregar a revelação da palavra. Ali, Abacuque tem uma experiência pessoal através da oração. E quando você tem uma experiência pessoal através de uma intimidade, não é mais aquilo que você oferece, é aquilo que ele pede. Aí que entra o fato de você estar disposto a fazer o que ele quer, não o que você quer. Esse é o fato. Aí é que Porque não pega, né, existe apóstolo? avivamento, Abrir mão, né? não existe avivamento pessoal sem morte. Não existe. Na verdade, não existe cristianismo sem morte. Paulo dá uma revelação muito clara em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, se eu não me engano. Deixa eu ver. Só examinar esse texto, porque esse texto é maravilhoso. É Perfeito. exatamente isso, ó. Gálatas 2:20. Eu vou ler, ó. Já estou crucificado com Cristo. Paulo está falando. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que interessante. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, não existe avivamento sem renúncia. Entregar aquilo que ele quer. Tá? Paulo tem essa experiência pessoal de um encontro real indo a Damasco. Sua vida nunca mais foi a mesma. E ali, quando ele tem esse encontro, existem duas perguntas chaves, tá? Que Paulo revela, que Deus revela na palavra, que Paulo expressa ao encontrar-se com a presença. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Conhecê-lo em profundidade, tá? É o alvo do nosso auto-chamado, do propósito da nossa existência. Segunda pergunta, professor Léo, o que o senhor quer que eu faça? Porque, assim, é muito triste deparar com pessoas em todo o mundo fazendo coisas sem que Deus não tivesse pedido. É muito triste isso. Por isso, existem pessoas desfocadas, desalinhadas, desapontadas, porque estão fazendo para elas, não para ele. Não tem Porque quando você uma faz, visão clara, né, quando você. apóstolo? Não tem uma visão clara do seu chamado, daquilo que Deus quer que ele faça, e aí fica pesado, fica uma situação de uma vida sem propósito real. A pessoa acaba se desmotivando, porque quando você não está fazendo aquilo que você ama, automaticamente você vai chegar a um ponto que você vai chegar à exaustão. Agora, quando você faz aquilo que você ama, como o senhor faz, com paixão, com a vida no altar, se torna leve. E as pessoas não entendem, não compreendem como é que o senhor acorda há tantos anos, é acordado pelo Espírito Santo às 4, 5 horas da manhã, todos os dias, sem usar um despertador. É ele que lhe acorda para um relacionamento. Isso é o Exatamente. diferencial. Eu acredito que sem um altar, sem uma vida no altar, esses sinais e maravilhas não acontecem. Exatamente. Você citou o texto de Abacuque, que é um jovem que olhava para a situação como as pessoas olham hoje e não entende e faz um pré-julgamento totalmente distorcido, porque Deus reina, ele é soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Ele faz uma pergunta para Abacuque, tá? E essa pergunta desafia o coração do profeta a ter um conhecimento com mais profundidade, tá? Ele dá uma revelação muito forte no versículo 2 do capítulo 1 e no versículo 5. E aí Deus diz assim: Abacuque, olhai e fique perplexo, admirado,
porque eu realizo, ele, Deus o Pai, realizo em vossos dias uma obra tal que, mesmo se for contada, muitos não acreditarão. Você citou um exemplo de sinais que acompanham nossas ministrações, e muitos ficam escandalizados. Que é isso? Isso é um sinal testificador. A soberania de Deus, a grandeza de Deus. Na verdade, existe um contexto tão interessante. Você falou de um sinal da manifestação de ouro que você já viu. A terra não produz ouro. O ouro vem do céu. Isso é interessante. Todas as peças do tabernáculo eram revestidas de ouro, porque ouro é um metal do céu, nobre, Sim. ok? Deus diz: eu sou o dono da prata e do ouro. Existem 7 cartas no livro de Apocalipse. Cada carta é um estágio pelo qual Deus se manifesta na igreja, desde o dia de Pentecostes até os nossos dias, quase 2000 anos. Na última carta direcionada à igreja de Laodiceia, pelo qual nós estamos vivendo hoje, há uma exortação de Deus. Eu conheço as tuas obras. Deus nos Uhum. conhece, tá? E ele diz, tá? Eu conheço as tuas obras, sei que não és frio E e nem não é que. quente, mas é morno. A mornidade é muito É relativa, terrível. É terrível. sabe? A pior coisa de uma pessoa é ela estar se enganando a si mesma. Pensa que é rica, mas não sabe que tu és pobre, segue nu. Aconselho, este é uma carta dirigida à igreja nessa época. Aconselho, diz o Senhor, que de mim compre ouro, refinado pelo fogo, colírio para ungir os seus olhos para que vejam. Por quê? Porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em seu coração, serei com ele e ele comigo. Deus o Pai está chamando a sua igreja nesse último tempo tão oportuno para ter um relacionamento com mais profundidade. Não Os existe, não relacionamentos estão sendo existe, muito Leandro. rasos, né, Não, apóstolo? As pessoas não têm relacionamento real com Deus. Você não pega ali, as existe, pessoas falam querido. 15 minutos com Deus e olhe lá. Não existe arrependimento sem conhecimento. Sabe uma das coisas que é muito séria, tá? Que envolve a cultura do avivamento, duas chaves, pregação da palavra e a oração, tá? A fonte de entendimento. Qual é a fonte que gera o entendimento real no teu espírito, pelo qual o fruto é conhecimento? Entendimento certo gera conhecimento certo e gera vida. Entendimento errado gera conhecimento errado e gera morte. É, É muito sério, cara. nós podemos trazer lá do passado, desde os nossos heróis da fé, dos primeiros avivamentos que aconteceram nas mãos de Moisés, está lá em Êxodo 33, 34, algumas confusões, porque os caras pegavam e começaram a se degladiar e às vezes fazer coisas que eram da vontade deles e não da vontade de Deus, como fazer bezerro de ouro, como fazer outras coisas que não eram o propósito, não era o chamado de Deus. O avivamento também da restauração da palavra que foi feita por Josias lá em Segunda Reis, até chegarmos no avivamento do ministério dos profetas, aonde nós vemos o grande marco de Pentecostes, que é daí que eu sei que a gente tem um marco mais conhecido pelos cristãos, né, que fala de Atos de Pentecostes, quando tudo ali veio o fogo, o arrependimento, o poder, a transformação social, enfim, a partir dali é que a gente enxerga mais as pessoas tendo esse conhecimento, mas não é um conhecimento profundo, porque as pessoas que viam aquilo acontecer achavam que eles estavam bêbados, achavam que eles estavam falando de uma forma que ninguém conseguia compreender, mas é justamente aquilo que Deus faz que é completamente inerente à vontade dos homens. Não é da forma como o homem pensa que tem que ser, mas é da forma que Deus quer para impactar. E É verdade. na sua opinião, eu queria que o senhor dissesse para a gente, desta vinda do Pentecostes, a última oportunidade que a gente viu assim de um avivamento real maior, o senhor teve a oportunidade de presenciar, né? Lá na Azusa, né? Em Toronto.
E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência, porque foram coisas maravilhosas que o senhor viu de perto e que esta geração não teve a oportunidade de ver ainda. É, a presença manifesta, o coração do Pai, Deus do Pai, ele quer habitar com o homem, ele quer se relacionar com o homem. Quando Deus chamou Israel, exatamente por esse propósito. Quando a presença, a glória se invadiu, impactou ali no Monte Sinai, eles ficaram com medo, perderam a chance. A graça estava ali, eles escolheram a lei. Ok? Deus, o Pai, quer se manifestar. Pentecostes é o coração dele, liberado através do seu Espírito pela obra redentora de Cristo. O maior avivamento da história da igreja esteve em Pentecostes. Segundo o maior avivamento, tá? Fruto do avivamento de Gales, foi o avivamento da Azusa, onde a presença se manifestou em uma casa, mais de 680 milhões de pessoas foram impactadas de uma maneira pessoal, gloriosa. Terceiro avivamento, na minha concepção, que envolveu o mundo, foi Toronto. Eu tive o prazer, tá, e a honra de vivenciar esse avivamento por 22 anos. Uau, Tremendo, cara. impressionante. Tremendo, tremendo. Onde a presença foi atraída por o coração de um homem, John Arnold, pelo qual, por meses, ele separou as manhãs para estar com a presença. E, de repente, no auge do inverno, lá em Toronto, tá? Ele jamais imaginaria ver o que viu, sentir o que sentiu, e o fruto disto, onde o mundo todo correu para lá, cara. Impressionante que Mais de Toronto, no seis, Canadá, um frio danado, né? Quantos graus, apóstolo, mais ou menos estava lá? Negativos. 20, 22, Uau. 18, 19 graus E as abaixo de zero. pessoas se jogavam, ficavam no chão grudadas, não era isso? Cara, era uma multidão dentro e fora da igreja, cara. Eu vi coisas impressionantes, impressionantes, Uau, impressionantes uau. aos olhos humanos, tá? Era uma graça tão preciosa. Sabe que quando você entrasse assim, você era marcado com a manifestação do poder de Deus. Eu vi senhorinhas dançando em adoração 10, 15, 20 horas com a ponta do pé, cara, Uau. só com a ponta do pé em Querendo adoração. subir mesmo, né? Que já quase que Não, sendo, não tinha, sendo tinha arrebatados. milagres impressionantes, mas não tinha estrela, era ele, era a presença. Agora você imaginou cultos todos os dias, todos os dias, todos os dias, durante 12 anos, E parece que não todos os parava, dias. né, apóstolo? Terminava uma equipe, já entrava outra e não parava. Era uma coisa assim, ininterrupta, algo extraordinário. Impressionante, impressionante, tá? O Por que quê? que o senhor é basicamente o que diferencia o mover genuíno de Deus de um movimento emocional? Porque nós sabemos que hoje existe muita gente brincando, né? Que utiliza-se O que muitas nós vezes da falamos no sua. começo, não. A diferença Nós, básica entre o mover genuíno de Deus, o mover genuíno de Deus, como o senhor presenciou, e o que nós vemos aí muitos movimentos emocionais, onde as pessoas usam da emoção, né, da música. Eu amo a música, eu, como o senhor, eu respiro adoração e eu não consigo fazer nada sem louvor, sem adoração. E a minha família toda é assim, os meninos são todos músicos, receberam de Deus o dom. Salomão agora fazendo faculdade de música, minha esposa também toca teclado, Salomão toca teclado, ela canta na igreja, meus filhos, o Israel, vocês são família baterista, sacerdotal, o apaixonados. Abraão tocando violão. O Abraão recebeu de Deus, ele tem 10 aninhos, agora fez 11. Ele recebeu de Deus o dom da divisão de vozes. Acredita que ele nunca estudou e ele escuta uma música que ele divide as três vozes de uma forma incrível, de uma forma simples, sem ninguém nunca ensiná-lo. Deus agraciou a minha família desta forma. E eu vejo isso como presente da presença de Deus e a bênção dele sobre um propósito.
E esse propósito eu tenho que muito agradecer ao Senhor, porque Deus me colocou diante do Senhor num grande evento, aonde esse propósito, essa ativação aconteceu, porque eu estava com o ministério parado há 10 anos, e Deus usou a sua vida de forma impactante para usar, e meus filhos foram batizados com o poder do Espírito Santo. O Abraãozinho saiu falando em línguas. Eu me lembro que o que o Abraãozinho é Senhor trouxe, maravilhoso. ele trouxe ele para o altar, e ele ficou tão tocado, tão cheio da presença, que o Espírito Santo falou com o Senhor, e as pessoas vinham, tocavam nele e caíam do poder de Deus. Algo tremendo, tremendo, que jamais vai sair da minha mente. Depois eu vou Isso é colocar algumas maravilhoso. imagens para vocês verem aqui, disto que Então, nós vivenciamos aqui. este é a característica do avivamento genuíno, Uau! fruto. O fruto acompanha a árvore, ok? Se nós temos uma experiência pessoal e nosso espírito é religado à fonte genuína, à videira verdadeira, nós vamos dar fruto, amados. É por isso que meu coração está impactando, desculpa, por isso meu coração está impactado para 2026. Eu creio que será o melhor ano da nossa história. Vocês Eu estão nos recebo. assistindo. É um ano impactante de frutificação, onde Deus quer se manifestar de uma maneira pessoal, gloriosa, para nossa casa, para os nossos filhos. Você falou 10 anos ali parado. Deus novamente trouxe ativação no teu coração, no coração da tua casa. Quantas pessoas estão nos assistindo que muitas vezes estão aí patinando, não dá certo. Deixe que esse rio possa fluir. Sabe que existe um texto na palavra que eu sou apaixonado em Isaías 54? Não Hum. vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei algo novo. Esse é Uau! o fruto do avivamento pessoal, o novo de Deus, que nos desperta, que nos encoraja. Sabe como é precioso eu ver os nossos filhos estar apaixonados. Mas sabe quando eles vão estar apaixonados? Quando nós pais estivermos apaixonados. Os É, nossos filhos precisam ver os pais chorando, se arrependendo, curados, transformados, é que isso. sabe pedir perdão, que sabe abraçar, que sabe ali estar junto. Os nossos filhos precisam ver nós pais de joelhos no altar, ou em adoração, ou em reconhecimento, ou em gratidão, um posicionamento, uma linguagem, um linguajar diferenciado, meu irmão, diferenciado. É o que seus filhos estão vendo. É A o que seus filhos estão manifestação, vendo. a manifestação do poder de Deus, ela atrai a presença, né? Quando você busca, você consegue enxergar essa diferença do que é genuíno e do que é emocional. Lá em 94, em Toronto, né? Eu sei qual foi o ano que o senhor esteve lá, mas isso aconteceu de uma forma tão, tão impactante, que gerou um impacto global nas igrejas. E também gerou muita, vamos dizer assim, uma ciumeira, né? Porque quem não tem
esse poder, às vezes não entende. E por não entender, critica. Acha que pode ser uma coisa da carne, pode ser uma coisa da pessoa. Porque tem muita gente que fala assim: ah, o pastor, o apóstolo Denardi vai vir aqui e ele vai orar por mim, mas eu não vou cair. Ele coloca na cabeça: eu não vou cair, não vou deixar ele me derrubar. Mas as pessoas não entendem que não é o Senhor que derruba, é o poder da presença de Deus que pode ou não manifestar-se com a pessoa sentindo de tal forma que ela não vá se aguentar em pé. Mas não é uma coisa que seja obrigatório que todo mundo tenha que cair, entendeu? É só que as pessoas, elas têm tanta, vamos dizer assim, tanta preocupação com o exterior e com talvez o que os outros vão pensar se isso acontecer comigo. Ah, eu sou um pastor, eu não posso me rebaixar, eu não posso. E aí a pessoa não deixa, às vezes a pessoa deixa de saborear o mais importante que é a presença de Deus, é a renovação, é o avivamento. E aí eu creio que o senhor já deva ter encontrado muitas circunstâncias como esta, né, no seu caminhar. Mas aquelas pessoas que se entregam, que deixam realmente com que o Espírito Santo faça a obra e que haja aquela impartição, né, que é uma forma do Senhor dividir aquilo que Deus lhe deu com as pessoas. E elas são realmente avivadas, elas são realmente ativadas novamente, aí não tem preço isso. E eu sou eternamente grato Exatamente. ao Senhor por isso, viu? Então, sempre em nossas ministrações, nas escolas, eu digo, o enfático não está no cair, mas está no receber. Mas a maioria cai. Por quê? Como que você consegue ficar em pé quando você recebe um toque tão precioso da paternidade de Deus? Aí que entra novamente que eu falo sobre frutos. Quando Daniel caiu, tá? Ele estava em jejum, e a Bíblia diz que as suas forças desfaleceram. Ele teve a revelação daquilo que Deus iria fazer futuramente de uma maneira violenta. Quando Paulo estava indo a Damasco para matar pessoas, prender Sim. pessoas, ele teve um encontro pessoal e a Bíblia diz que ele caiu. E a sua vida nunca mais foi a mesma, E ainda ficou ok? cego por alguns Quando dias. João, quando João estava na ilha de Patmos, ele teve a revelação da palavra, ele caiu como morto, impactado. Sua vida foi impactada e ele escreve o livro de Apocalipse. Quando os soldados foram prender Jesus, no Getsemane, eles perguntaram: quem é Jesus? Sou eu. Esse impacto da palavra sou eu, todos caíram. É muito claro no texto. E eles levantaram incrédulos, foram lá e prenderam Jesus. Então, cair não significa nada, É, mas a experiência. Qual é a tua experiência? Qual é a tua fome? Qual é a tua paixão? Quando você tem uma experiência real, pessoal, todo argumento humano cai por terra. Então, você que está nos assistindo, se você nunca teve uma experiência nessa profundidade, não fale algo que você não tem conhecimento. Você não pode falar de uma sobremesa se ela é boa ou não, se você não experimentá-la. Eu, quando verdade. eu tive uma experiência, cara, na verdade, quando eu vi a manifestação de Deus, e os pastores que eram meus discipuladores, começaram a falar tanta besteira, mas de repente eu tive uma experiência. E essa experiência pessoal caiu por terra todo argumento humano, toda ação do homem. E quando você tem uma experiência do céu na terra, meu amigo, se uma pessoa cancerosa for curada, uma pessoa com câncer, você chegar para ela e falar assim: não, Jesus não cura. Não, você está enganado. Porque eu tive uma experiência, eu estou curado. Então, quando você tem uma experiência, cair, ter uma experiência sobrenatural com ele, no mundo espiritual, meu, todo argumento humano vai cair por terra. Porque a Verdade. experiência com ele, tá? Isso faz a diferença de todo o conceito religioso do mundo todo. Toda religião, tá? Envolve a eternidade de uma maneira ou de outra. Mas qual a tua experiência com a eternidade? Vivenciando no presente, uma realidade viva, eficaz,
poderosa, uma testificação com paz, com alegria, com justiça, com sinais, com maravilhas. Como você pode questionar isso? Como você pode, entenda, questionar uma criança que não tem rins e Deus coloca 2 rins perfeitos? Como se pode questionar agora, tá? Há 3 dias atrás, lá no Uruguai, uma senhora cega enxergando o rostinho da filha. Como você Uau! pode questionar isso? Como você pode questionar uma mulher cega que nunca viu o rostinho dos filhos, que carregava ela para baixo para cima, e ela viu os filhos pela primeira vez? Como você pode questionar isso? A manifestação do poder de Deus. Hoje mesmo estava no meu devocional em Tessalonicenses que Paulo fala assim: o evangelho não chegou a vocês no conhecimento humano, mas na demonstração de poder, de graça. E o avivamento pessoal gera isso, gera essa manifestação de poder, de autoridade, de domínio, e não ser dominado. Os anjos de Deus estão aqui. Perfeitamente. Talvez faça assim. O médico disse que não tinha mais jeito, mas pra Jesus tá me... Isso faz a diferença, meu amigo. E é um momento, é um momento. Deus o Pai vai pegar vocês. Vocês que estão nos assistindo e ouvindo, é o Verdade. tempo de vocês. Deixe que essa glória se manifeste na tua casa, no teu ministério, na tua família, despertando como despertou você, meu amado, e sua família, para servi-lo. Eu me lembro quando estive no Pastor Pedro, que é teu pastor, eu gosto muito desse amado. Pastor Pedro, eu gosto muito, muito mesmo do Gente, seu gente coração. boa E demais, um para mim, homem muito sério com as coisas de Deus. não, sabe, eu fiquei apaixonado pelo coração dele, pela sua esposa. E eu me lembro que nós ministramos uma escola, aí eu não conhecia ninguém, não conhecia nem você, nem teus filhos. E o primeiro que eu chamei foi teu filho Abraão. Foi a primeira pessoa que subiu no altar, foi Deus falou com o senhor e ele foi. Nós nem imaginávamos, né? E E quando ele automaticamente foi foi, toda a foi família. uma explosão. A igreja, nossa, foi algo tremendo aquele dia. Abra os seus olhos, levante suas mãos, orando em línguas. Deus o Pai quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. Pisa no chão, diga eu creio. Diga eu creio. Levante suas mãos, orando em línguas, orando em línguas. Veja isso. Veja isso. Que ti comande subili. Ciò che parte posso mantenere. Tocca si comande il nome di che parte comandi. Scegliete tu che se fa so che
E automaticamente foi toda a família. Porque Deus, o Pai, eu creio de todo o meu coração que esse tempo tão oportuno, tão oportuno, tão oportuno, tão oportuno, tão oportuno, Deus, o Pai, vai alcançar toda a família. Uau! Por isso eu libero uma palavra profética, Léo, para Eu você que está recebo. nos assistindo. Oh, Nenhum dos seus familiares ficarão de fora. uau! Todos serão alcançados, todos serão transformados, todos serão ativados. Sim. Creia. Mas ele quer começar por você. Você vê que começou pelo teu filhinho, Abraão, alcançou seus irmãos, alcançou você, sua esposa, que estavam 10 anos ali. Mornos. Mas Deus te chamado. É lógico que vocês não perderam o fogo, mas estava ali. A Bíblia é muito clara, tá? Deus quer que esse fogo aqueça o nosso espírito para que haja atitudes. Sem o fogo não há atitude, não há postura, não há fogo. Quando você traz o avivamento pessoal no teu coração, você vai avivar toda a tua casa, porque um homem desfocado desfoca a família, um pai desfocado desfoca os filhos, mas um pai animado, focado, meu amigo, toda a família será ativada, impactada, e será a família sacerdotal que vai carregar essa chama de avivamento pessoal, aonde você entra, milagre acontece. Milagre acontece. A manifestação do céu visível, visível, visível. Isso é É o tempo, claramente Léo. o que nós precisamos, né, apóstolo, para discernir, para compreender, para entender e não resistir ao Espírito, porque tem muitos excessos que nós sabemos, excessos carnais, mas quando você tem intimidade, quando você reconhece a voz do Pai, você tem um chamado, você não pode resistir. É impossível resistir. Eu costumo dizer que quem tem um chamado não tem escolha. Quem tem um chamado não tem livre-arbítrio. Vai chegar uma hora que você vai ser pego por ele, como o senhor diz, ó, ele vai te pegar, não tem jeito não. E eu queria que o senhor, que tem, sabe, passeado com a presença do Espírito Santo por diversos países, estados do Brasil, eu vejo, acompanho o seu ministério, tive a oportunidade, o prazer de participar de uma escola com o senhor lá em Chapecó, com o apóstolo Lara, que eu quero mandar um abraço para ele também, toda a sua família, que nos receberam com tanto carinho. Lá, meus filhos também foram muito abençoados, receberam lá dos músicos uma ativação também profética. Naquele dia, o meu filho, o 02, o Israel, ele tinha um desejo de começar a tocar bateria, né? E aí o baterista de lá, com muita unção, estava tocando e começou a descer o poder de Deus através daquele instrumento. E aí ele falou, pai, eu quero tocar assim. E aí no final do culto, esse baterista chamou ele para lá, entregou um par de baquetas para ele, ungiu as mãos dele. E agora Israel já está tocando, gravando vídeos no YouTube. Acredite, pastor, em menos de um ano. Uau! É impressionante, sabe? Naquele dia eu pude entrar na escola que o senhor estava ali pregando, ensinando, e percebia que a minha profundidade ainda estava nos artelhos. E aí, quando o Senhor começou a ministrar e a profundidade de que nós precisamos mergulhar na presença, estarmos dispostos, desprendidos e preparados Deus. realmente para ouvir, aquilo mudou a minha visão, mudou a minha história. Foi um tempo em que eu tive que estar muito forte, porque foi uma despedida da minha mãezinha, que estava com uma doença muito grave já há algum tempo, e o Senhor me abençoou muito, me fortaleceu muito através daquela escola, daquele tempo, porque aquele tempo foi um tempo específico para aquele momento específico que eu tinha que estar forte diante de todos os meus filhos, da minha família, e para ir me despedir dela. E ela aguardou até a nossa chegada lá, fomos a Porto Alegre, fomos de carro, atravessamos o Brasil, daqui de Fortaleza até Porto Alegre, mas antes de chegarmos lá, nós fomos abastecidos com este poder impactante da palavra,
impactante através da sua vida de testemunhos. E ali vimos também muitos sinais, pessoas recebendo pedras preciosas no altar, algo tremendo que nós. Muitas pessoas vão dizer assim, isso aí é armação, é impossível, ele deve levar as pedras dessa no bolso, mas foi algo tão Espírito, tremendo que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Eu sou muito grato pela sua vida também, apóstolo. Espírito Santo, no altar, recolheram 2.600 pedras. Uau! E eu queria que o senhor falasse um Bom, pouquinho sobre essa experiência. A pergunta é essa: o que Deus está fazendo no mundo agora, que o senhor está vendo com seus olhos? Faz um resumo de 2025 para nós aí, que eu sei que o senhor começou muito forte, teve eventos no Uruguai, teve eventos na Argentina, o senhor teve nos Estados Unidos, teve eventos fortíssimos aqui no Olha, Brasil. então, Colômbia, deixa eu falar um pouco para vocês. O maior avivamento da história da igreja hoje está no Irã. No Irã, o senhor me falou isso, eu fiquei impactado. Como assim? O Irã, que é, que é praticamente inimigo do mundo? Meu amigo, Deus está agindo de uma maneira impressionante na China. As pessoas desconhecem isso. Por que que existe essa bênção na China? Não é por causa do governo, é por causa da igreja. Existe uma igreja invisível ali, que ora, O senhor que falou de busca. uma irmã que veio, que o senhor trouxe para o Brasil, né? Que ela e o esposo, se não me engano, oram 10, 12 horas por dia, todos os dias, ininterruptamente em línguas. Como é isto? De 36 anos. Uau, 36 anos nessa unção. Imagina que nível de intimidade. Eu conheci um pessoal no Rio Grande do Sul que ninguém conhece. Eles oram por 30 anos pelo avivamento, no mato virgem, um espaço de 5 quilômetros. Eles andam batendo um cajado no chão. Uau, E eu, quando eu vi esse pessoal, eu disse: Vocês sabem o que eles estão fazendo? Não, Deus mandou que nós fizéssemos isso. Em Israel, quando não chovia, quando não chove, na época, em Segunda Crônicas, se chamava os príncipes para que pegassem os cajados e ferisse a terra, porque a terra precisa clamar pela chuva. Por isso que Isaías, tá? Deus diz: derramarei chuva sobre a terra sedenta. O coração tem que desejar isso. E interessante que esses tempos atrás começou a aparecer um fogo que não se apaga. E eu disse: vocês colocam isso na internet? De jeito nenhum, porque nós não queremos ser conhecidos, nós queremos ser eficientes. Tremendo, irmão. Tremendo, cara. Porque Deus reina, Deus se manifesta em toda a terra. Há uma promessa para o fruto do avivamento. Deus diz: como as águas cobrem os mares, conhecimento da minha glória invadirá toda a terra. Toda a terra será impactada pela manifestação visível da presença de Deus. Então, o papai tem controle de tudo. E é uma presença maravilhosa, gloriosa. aleluia. E isso pode começar no teu coração. Aqueles que estão nos assistindo, Léo. Sim. É o tempo, é o tempo, é o tempo. Esse é o Todas as nações, propósito desse programa, é o todas. propósito desse projeto, de avivar as pessoas, de trazer ao conhecimento de muita gente o que a maioria não vê, não sabe que existe, e que há possibilidade sim de vermos o mesmo Deus de ontem, hoje, e que vai ser sempre eternamente sobrenatural e cuidadoso com aqueles que o buscam, porque o Senhor nosso Deus, ele só quer pelo que eu entendo até hoje, ele só quer que o adorem em espírito e verdade, que tenham com ele o relacionamento, que foi o propósito pelo qual Deus nos criou, quando ele colocou lá na, no Éden Adão e Eva, é porque ele queria se relacionar com a sua criação. E por causa do pecado, nós fomos afastados desse relacionamento. Então, eu sei que arde no coração de Deus é pelo relacionamento conosco. E quando a gente se aproxima dele, quando a gente busca, há uma mudança completa na vida das pessoas ao nosso redor. Porque isso faz um avivamento pessoal chegar ao coletivo. Que é como o senhor disse, através de um único homem começou isso. Pode começar através também, por exemplo, do meu filho, que começou, pode começar através de mim, pode começar através de um coração contrito. E o que eu queria trazer, enfatizar aqui, é que a igreja hoje,
ela busca de uma forma muito, eu digo a igreja num contexto geral, tá, apóstolo? Claro que existem exceções, como o senhor tem visualizado, mas a igreja, de um modo geral, ela busca agradar as pessoas e não agradar a Deus. E agradar as pessoas com o propósito de encher, de lotar a igreja, de deixar a igreja inchada. Mas não há um crescimento espiritual. E aí é aquilo que o senhor disse: o senhor se depara com tantas pessoas que são ricas financeiramente ou que têm um status, mas não têm o chamado vivenciar a palavra de Deus no dia a dia, vivenciar a presença. Davi falava: tira-me tudo, mas não me tira a tua presença. E é isso que me motivou tanto a estar junto com o Senhor e me aproximar do ministério íntimos do Pai, porque eu entendi que sem intimidade é impossível você ter relacionamento. Como é que você vai se relacionar com alguém sem intimidade? Né? E essa intimidade precisa-se de alguns pontos importantes, né? Um dos pontos importantes que o Senhor me deixou claro, eu criei aqui o meu altar pessoal de casa, meu cantinho onde eu oro, onde eu busco a Deus, onde eu vou trazer ali a presença de Deus diariamente comigo. E aí Deus colocou no meu coração de fazer esse programa, trazer de volta o que estava já enterrado há mais de 10 anos. Eu fazia esse programa Talk Show Gospel nas TVs, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu estive aqui em Fortaleza também com o programa na televisão e entrevistando muitas pessoas, artistas, cantores, pessoas de personalidade dentro do mercado. Só que diferentemente de tudo aquilo que nós vimos no passado, hoje a internet nos possibilita isto que nós estamos fazendo aqui. O senhor esteve na minha casa por 2 oportunidades, foi uma honra, um prazer recebê-lo, e eu não tinha ainda esse projeto pronto, não estava pronto, mas o senhor orou aqui junto com outros irmãos, e nós declaramos que esse ano ainda este projeto iria acontecer. E Deus honrou esta palavra, honrou esta oração, e eu quero desde já agradecer ao Senhor, porque esta situação que nós estamos vivendo hoje, esta realidade desta entrevista aqui, ela no passado não seria possível de acontecer por causa da tecnologia. Há 10 anos atrás nós não tínhamos essa tecnologia que temos hoje avançada. Desde a época da pandemia, por exemplo, se o senhor acompanhou, tudo meio que parou. Esse programa que nós estamos utilizando para nos comunicarmos, que é o Zoom Meeting, ele se tornou 5 vezes mais valioso nesta época do que todas as companhias aéreas do mundo junto. Só para o senhor ter uma ideia da importância da evolução da tecnologia. Por isso que eu acho que o avivamento que está vindo agora, ele vem também dentro dessa tecnologia. Ele vem também dentro da situação em que nós precisamos comunicar, porque isso aqui vai para o mundo. Isso que o senhor está falando agora, o que nós estamos comunicando, vai legendado em inglês, em espanhol, e as pessoas vão poder, no mundo todo, ser impactadas por esta palavra, por esta presença. E eu queria muito que o senhor trouxesse para as pessoas esta experiência que o senhor tem tido, o papel do ministro, o papel do apóstolo, o papel do pastor, do evangelista, de não parar de ministrar, não parar de forma alguma, porque é chegado o tempo, é chegado o momento específico de 2026, o ano da colheita, o ano do homem, né? O número 6 é o número da realização, e eu recebi isso de uma forma como uma declaração profética, vindo do Senhor e que já está se concretizando para a glória de Deus. Eu fico feliz de ouvir isso. E, na verdade, se despertar é importante. Eu estou chegando em Israel. Sabe quantas pessoas acompanharam as ministrações em Israel? 26 milhões de pessoas. Uau! Em falar em Israel, deixa eu Seguindo fazer um assim, agradecimento em público aqui, ó. Eu ganhei, recebi o presente que o senhor mandou lá de Israel para mim. Olha aqui, gente. Olha que lindo isso aqui, ó. Um dos mais lindos instrumentos que alguém podia receber, eu recebi do meu querido apóstolo Denardi,
Olha aí o chofar. E olha, que detalhe lindo. Vem aqui, ó, para você ver, ó, diretamente First Class Quality, primeira qualidade, Jerusalém Shofars. O lugar, olha aí, que coisa mais linda. Você está com um instrumento na sua mão que poucas pessoas conhecem ou muitas vezes desconhecem. Israel toca somente uma vez por ano, ok? Mas na verdade, o shofar tem um símbolo espiritual muito forte, que é da voz à palavra. Da voz à palavra, ok? Você falou de ministros, tá? Nós precisamos ter a palavra no nosso espírito para dar voz a essa palavra. Como que você vai dar voz e profetizar se você não tem a palavra? Tá? Qual é a mensagem central do avivamento? Tá? Qual é a mensagem central que João Batista pregava? Tá? Que era aquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Mateus capítulo 3, se você ler, João Batista não pregava batismo, ele pregava reino. Arrependei-vos, porque o reino está chegando. Ok? Qual foi a primeira mensagem pública de Jesus, Mateus 4,17? Arrependei-vos, porque o reino está presente. Tremendo. Jesus dá poder e autoridade aos discípulos, Mateus capítulo 10, versículo 7. Eles se vão e preguem esta palavra. Qual é a palavra? Que o reino de Deus está à disposição de vocês. Em Pentecoste, quando nós falamos o primeiro avivamento, tá, que gera a igreja, tá? Qual era a mensagem da igreja? Qual o propósito de Pentecostes? Arrependimento, um alinhamento para que haja manifestação do céu na terra. Paulo, quando ensina as suas cartas, tá? E a mensagem de Jesus, a mensagem da igreja primitiva, a mensagem de João, era arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Mude a maneira de vocês pensarem. Por quê? Evangelho. Porque o céu voltou à terra. Uma boa notícia. O avivamento pessoal gera verdadeiramente que a obra da redenção se torne uma realidade em nossas vidas. Uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Deus, o Pai, está trazendo o homem de volta ao projeto da sua criação, ter domínio e não ser dominado. Por isso, a mensagem do avivamento é a mensagem do céu na terra. O governo do céu voltou na terra. Isto é reino, mal entendido e mal compreendido por todos. Porque Jesus não veio estabelecer um sistema, ele veio estabelecer um corpo. A igreja é um corpo. Eu estou aqui em Curitiba, você está em Fortaleza, tá? Hoje nós temos uma graça de estarmos falando e nos vendo, e conversando e ministrando esse potencial, tá? Deus quer despertar em várias pessoas para você alcançar o mundo todo. Tá? É uma ferramenta maravilhosa que tem que ser usada, sim, com sabedoria, com direção. E eu me prontifiquei a fazer com você. Hoje é véspera de Natal. Eu tenho vários compromissos, mas eu deixei um tempo para estar com você, que eu aprendi a amar a tua família, respeito vocês, creio no ministério de vocês, creio no teu ministério, creio no ministério de todos que estão me assistindo, porque é o tempo da igreja ser igreja. Tirar esse contexto de estrelismo e estrelinhas. Estrelismo e estrelinhas. Deus está chamando os improváveis, que tem a Aleluia. palavra, que toque o chofar. Nós abençoamos essa terra, Senhor. Abençoamos, ó Pai, a América Latina. Abençoamos o Brasil, abençoamos o Paraguai, abençoamos a Argentina. É o tempo de avivamento, é o tempo de colheita. É o tempo de experimentarmos a unção apostólica e profética. Receba no teu espírito a Argentina, Paraguai, Colômbia, Chile, Venezuela. É o tempo da América Latina. É o tempo dessa terra que se chama terra de Santa Cruz. Nós liberamos essa graça, pois existe uma promessa que o derramar do Espírito Santo
em todo o Brasil seria 12 vezes mais. Meu amigo Mike Shea, amo o teu coração, creio nessa palavra, creio de todo o meu coração e liberamos em fé para toda a nação brasileira. Pai, manifesta o peso da tua glória. Venha o teu reino, toque o chofar, libere a palavra. É o tempo de avivamento, é o tempo de colheita, é o tempo de nós mergulharmos nosso coração em águas profundas e experimentarmos a manifestação de um peso de glória. Deus abençoe vocês. Esse é o DNA dessa igreja. Temos uma história. Essa igreja tem uma história. Essa igreja tem uma história. Tem uma história. Uma pequena queda, acredito que tenha sido na internet, lá do querido apóstolo Denardi, e já nós vamos estar restabelecendo aí o acesso, né? E a gente sabe que existe uma guerra espiritual muito grande que está acontecendo nesse momento, porque nós estamos falando de algo sobrenatural, de algo que realmente muda a vida das pessoas. Então, nada mais... A guerra começou, mas a vitória é nossa. Nós estamos na véspera do Natal, hoje, dia 24, estamos aqui buscando trazer para vocês esse presente de Natal, que é um presente especial, principalmente por causa da presença de Deus junto conosco nesta ocasião, e eu vou tentar conectá-lo novamente aqui, para estar junto conosco. Aí, para que nós possamos fazer o nosso encerramento, o nosso fechamento deste episódio especial, desse programa especial do Talk Show Gospel de Natal, né? Um dia que nós programamos para ficar com a família, para refletirmos também sobre tudo aquilo que Deus tem trazido para nós como propósito de vida, como missão, para nós trazermos para as pessoas aquilo que realmente faz diferença, que é uma vida no altar, uma vida, um estilo de vida, um propósito aonde você vai viver uma vida na presença de Deus constantemente. E assim você vai crescendo na graça, no poder e no conhecimento. Nós estamos falando o que Deus está fazendo agora, nesse momento, no meio da igreja, né? Tem muitos lugares em que o apóstolo tem percorrido pelo mundo todo e que eu tenho acompanhado, principalmente agora nesses últimos dias que ele esteve em Jerusalém. Eu vou passar para vocês aqui algumas imagens, vou mostrar para vocês aqui alguns lugares, algumas ministrações, e o quanto Deus tem usado a vida do apóstolo Denardi em sinais e maravilhas. Mas isso não acontece de um dia para a noite, não acontece sem relacionamento, não acontece sem que primeiro haja morte, a morte do velho homem, para que os próprios frutos possam nascer. É necessário que uma semente seja lançada, uma semente seja colocada na terra. E quando a gente simboliza a morte, é para que dali venham os primeiros ramos e depois crescem as raízes, e aí depois vai crescendo a árvore até chegar o momento de dar frutos. E você não pode mais deixar o seu ministério parado. Você não pode mais deixar a sua vida estagnada. O que Deus prometeu para você, ele vai cumprir, porque fiel é aquele que fez a promessa. Em Hebreus capítulo 11 diz que o Senhor chamou, e todo aquele que é chamado, ele não tem muita escolha, ele tem que fazer aquilo que é
o seu chamado. E se Deus te chamou, ele é fiel para cumprir a promessa. Aquele que fez a promessa não volta atrás. E ele fez uma promessa para você. Se você tem promessa de Deus, comente aqui, eu tenho promessa. Se inscreva no nosso canal, deixa lá o seu comentário, coloque lá o seu pedido de oração, que nós vamos estar intercedendo por você, pelo seu ministério, pela sua vida pessoal, pela sua vida na sua família, e queremos que tudo aquilo que Deus planejou, ele vai cumprir, porque fiel é quem fez a promessa. Nós estamos exatamente num local muito precioso, onde celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Não importa se seja aqui, seja acolá, importa que a morte não pôde detê-lo, que o inferno não pôde detê-lo. É o único local em toda Israel preservado por pessoas que crêem no Messias e as evidências da palavra, onde Jesus foi crucificado fora das muralhas, em um jardim que foi há muitos anos achado, que tem toda a evidência de um local onde Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde detê-lo. Quando Pedro chega na porta formosa de um templo, depois de receber o batismo com o Espírito Santo e ter uma evidência, um encontro pessoal com Cristo ressuscitado, isso faz a diferença em nossas vidas, o encontro com Ele. Ter uma experiência pessoal com a sua ressurreição. Isso é marcante. Isso é glorioso. Ter a revelação do mistério. Cristo em nós. Por isso existe esperança. Amados, eu creio nesse ministério. E o projeto e o propósito desse ministério do Pai é introduzir um destino profético de paixão pela presença, e nós estamos num local muito especial, onde a morte não pode ter. Estamos dentro do túmulo de Jesus, foi sepultado, mas ele não está aqui. Ele está vivo e quer habitar no teu coração. A minha oração por vocês, que eu amo tanto, minha família, meus familiares, tão preciosos, meus amigos, aqueles que amam esse ministério, crê nesse ministério, eu os abençoo com toda a sorte de bênção. E que o poder do Cristo ressuscitado envolva vocês. Eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Pois então, amigos, estamos aqui de volta. Tivemos aqui uma pequena interrupção por causa da energia que caiu, mas nós já retornamos aqui e conseguimos o contato com o nosso apóstolo Denati. Uma alegria muito grande estarmos neste programa, chegando agora já nos momentos finais, agradecendo a Deus pela vida dele, pela sua presença conosco no Talk Show Gospel de Natal, esse dia especial que nós reservamos esse tempo para abençoar a sua vida. Meu apóstolo, quero agradecer de coração pelo seu tempo, pela sua dedicação, principalmente pelas suas orações diárias que eu recebo e o impacto da sua vinda na minha casa, né, os presentes que eu recebi. Eu tenho até hoje aqui, ó, o meu óleo que veio de Israel, esse óleo ungido que o Senhor trouxe para mim também. Sou muito grato e a gente tem visto os sinais e maravilhas acontecerem, e eu creio que 2026 será um ano profético e abençoador para muitas famílias. Eu queria que o senhor encerrasse o nosso bate-papo hoje, esse nosso primeiro encontro, que vão ter muitos, né? 2026 nós vamos ter muitos. O senhor está indo para os Estados Unidos e nós vamos também ter eventos e transmissões diretos lá dos Estados Unidos com grandes homens de Deus que vão estar lhe acompanhando. Então, eu queria que o senhor trouxesse essa mensagem final para nós colocarmos diante de Deus,
e para essas pessoas, milhares de pessoas que vão estar recebendo essa mensagem hoje. É, eu queria que você agregasse, eu vou mandar um vídeo para você, Sim, eu estava tão impactado alguns dias atrás, e eu vi, assim, uma videira, eu fui embaixo daquela videira, e ali Deus se manifestou de uma maneira tão gloriosa, eu pude gravar um vídeo que eu vou mandar para você, eu queria que eu você recebi colocasse. já Por esse quê? vídeo, um vídeo maravilhoso, que o senhor está debaixo da parreira, né? Da videira verdadeira. Exatamente, Lindo, lindo. exatamente. Posso colocar Essa ele, então, mensagem junto conosco aqui? deve. Essa é a mensagem. Foi. Amados do Pai, shalom pro teu coração. Nessa manhã eu fui extremamente impactado com a presença em oração, no meu devocional. E olha que cenário tremendo sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. 2026 é o ano do alinhamento, da frutificação, do crescimento, da maturidade. Eu creio e profetizo uma habilidade tremenda em nosso espírito para que possamos frutificar onde estamos plantados. É tempo de nós amadurecermos, entendermos o propósito, estarmos focados, alinhados, desprendidos. 2025, que vamos encerrar daqui uns dias, é o ano do favor, da graça. 2026, 6, número do homem, o alinhamento, onde o reino de Deus se manifestará na minha vida, na tua vida, trazendo frutificação e a grande colheita. É tempo da grande colheita. Jesus disse aos discípulos: orem para que Deus o Pai possa mandar trabalhadores para a sua seara, porque a seara já está pronta para a colheita. Meu Deus, eu sinto sua graça, Pai. Que teu Espírito possa se desprender para frutificar aonde você está plantado. É o tempo de nós conquistarmos a nossa herança, estarmos alinhados, estarmos, entenda, fortalecidos pela videira verdadeira. Jesus diz: eu sou a videira. E Ele quer que eu e você possamos produzir frutos, pelo qual o seu nome será engrandecido e o seu reino será implantado. Viva essa dimensão em glória. Deixe que o conhecimento da glória de Deus possa invadir o teu coração, para que toda a terra receba a revelação deste conhecimento. Cristo em nós. Frutifique aonde você está plantado. Deus te abençoe. Shalom para o teu coração. Essa é a mensagem para 2026, onde o Espírito de Deus está levantando profetas no mundo todo com a mesma palavra: colheita, alinhamento, maturidade, posição, foco, paixão. É o tempo, porque a colheita já está preparada. Que Deus, o Pai, possa usar esse instrumento que Deus colocou no teu espírito para alcançar muitas pessoas, principalmente aqueles que não conhecem Cristo. E seja, Senhor, um instrumento profético para esses dias tão oportunos. Pai, pela autoridade do teu nome, queremos abençoar cada coração, cada família, cada ministério que necessita de um toque tão pessoal, como a família do teu filho foi tocada, como minha família foi tocada. Queremos que o Senhor toque, Pai, a família de cada casal, de cada pessoa que está nos assistindo, cada casal, cada filho, cada filha, sejam marcadas com um toque precioso da tua presença. Eu posso sentir a tua presença, Senhor, Verdade. nesse local que temos alcançado milhares de pessoas. E eu libero a mesma unção, a mesma graça, o mesmo favor do teu coração, né? Para sua esposa, para os seus filhos e para todos que estão assistindo. Receba uma ativação profética e apostólica. Vivencie o melhor ano da vida de vocês, como estamos pregando, ensinando e vivenciando, focados, apaixonados, desprendidos e dispostos, e que o avivamento pessoal seja o teu estilo de vida. Venha o teu reino, Pai. E a minha oração por vocês é a oração do improvável chamado Jabes. Que o Senhor possa nos abençoar muitíssimo, não é pouco, muitíssimo. Amplie as nossas fronteiras, Senhor.
e nos leva a bater profundamente as nossas estacas, porque o Senhor está nos chamando para crescer, como diz Isaías 54, o romper, um crescimento para frente e para trás, um crescimento abundante, glorioso. Amplia as nossas fronteiras e que a tua mão esteja sobre a nossa cabeça, Pai. O favor, liberado pela obra da redenção, a graça, para que possamos caminhar, Papai, protegidos, amparados pela cobertura do teu sangue, Pai. Por isso, livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Viva um ano extraordinário em Cristo e viva a essência da revelação do Natal. Qual é a essência? O Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Isaías diz: um menino se nos deu e o governo de justiça, de paz e de alegria está sobre seus ombros. Esta é a mensagem do Evangelho e do Natal. O reino de Deus voltou para a terra. Que esse mesmo reino possa impactar tua casa, tua saúde, tua empresa, teu ministério, essa cidade que eu aprendi a amar, Fortaleza, toda a região, todo o Nordeste, todo o Norte, todo o Centro-Oeste, todo o Sul, todo o Sudeste. Que a nossa pátria seja impactada e abalada pelo avivamento pessoal da igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo no coração. Quando for de Fortaleza, tu me deve uma picanha. Beijo. Sabe que aqui é o lugar da melhor picanha, né? Já sabe que tá preparado aqui, ó. Churrasqueirinha ali, a piscina ali aguardando. Ó, guardo sempre com muito carinho aquela toalhinha que o senhor mandou para minha mãe e tá aqui junto comigo, íntimo do Pai. Meu ministério de coração vai estar sempre ligado, ó, com o avivamento dos íntimos do Pai. E eu quero te agradecer por este carinho, por esta presença sua no nosso programa. E muito mais do que estar comigo no programa, você está conosco em nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas orações, nos nossos planos para o futuro e estarmos juntos alcançando a muitos. Muito obrigado mesmo de coração pelo seu tempo. Que Deus esteja refletindo cada vez mais o seu poder e lhe dando saúde, muita saúde, para que venham mais 60, 70, 80 anos pela frente, que o Senhor viva até a volta do Senhor Jesus. Amém? Amém. Manda um Que Deus beijão lhe para sua abençoe. família tão amável. Seus filhos, sua esposa, seus filhos são especiais. Um beijo. Tchau. Obrigado, querido. Um beijo. Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Você vai ficar agora com algumas imagens, com esse vídeo que vai ser agora colocado para você, com a bênção e com esta ministração do apóstolo Denardi. E João disse: vimos cheio de graça, de verdade e de formosura. Tocamos na vida, sentimos o cheiro dele, o toque, a essência, o estilo de vida, o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor e enviou a sua palavra. E a sua palavra me curou daquilo que era mortal. Deus diz em Isaías: a minha palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas fará exatamente segundo o seu propósito, pelo qual ela foi enviada. O verbo que se fez carne, o propósito da sua existência, a morte de cruz, a obra da redenção, a morte que não podia detê-lo, o poder da morte sendo vencido, o poder do pecado sendo vencido, aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Está consumado. O nosso objetivo aqui é sempre trazer para vocês o que há de mais próximo de Deus. Sempre estarmos trazendo para você a presença de Deus, para que você possa estar
recebendo informações, recebendo uma motivação, uma palavra rema, uma palavra nova para a sua vida, porque nós precisamos do alimento, o alimento poderoso que é a própria palavra de Deus. Então, se você está nos acompanhando e quer fazer parte do nosso ministério, quer fazer parte também da Rede Céu, quer se tornar aí uma pessoa que vai ajudar a divulgar o reino de Deus, você tem aí o nosso link, nosso grupo, que é um grupo especial de oração, que nós fazemos por todas as pessoas. Não tem custo nenhum para você, só tem um único custo: você entrar no grupo de oração, se colocar lá o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando por você, pela sua família, pelos seus projetos. E 2026 será o ano da realização dos seus sonhos. Creia nisso, o que Deus tem feito na vida do apóstolo, tem feito na minha vida, na vida da minha família, vai fazer na sua vida também. Basta que você tenha essa experiência, que você tenha esse compromisso, que você coloque a sua vida no altar, que você abra mão de algumas coisas que você sabe que precisa abrir mão para que você possa ter de volta aquela presença gloriosa. Lembra daquela paixão do primeiro amor? Lembra daquele momento especial em que você foi impactado pela presença, pelo poder de Deus? Pois é, Ele está com saudade de você. Ele quer fazer isso de novo. Ele quer estar contigo de novo. E para isso, basta que você também faça a sua parte, que você busque, que você ore, que você tire um tempo todos os dias, que você separe um lugar na sua casa, um lugar, um altar de adoração, porque sem intimidade você não vai conseguir ter relacionamento. Se você quer ter um relacionamento, por exemplo, com a sua esposa, você tem um quarto, você tem um lugar de intimidade. Se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa ter um ponto, um lugar onde você se aproxima de Deus, onde você dobra seu joelho, onde você se encontra com Ele todos os dias. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que o Senhor, ele vinha todas as tardes para falar com a sua criação. E ele se encontrava com Adão, com Eva, eles conversavam, eles andavam pelo jardim e eles tinham um relacionamento. Eu estou preparando algo especial para abençoar a sua vida. A partir do dia 1º de janeiro, isso aqui é exclusivo, viu? Para você que faz parte da Rede Céu. Você que faz parte do nosso momento especial nesse Talk Show Gospel, que você vai ser presenteado. Estou narrando a Bíblia em ordem cronológica e você vai ter esses primeiros episódios da Bíblia narrada, chama-se A Bíblia Revelada, a História de Deus em 365 dias. Você vai ser uma das primeiras pessoas a terem acesso a este material. Então, o que eu quero te pedir? Compartilhe o máximo que você puder com todas as pessoas, com todos os grupos que você tiver, o link deste canal, para que as pessoas possam também ser alcançadas. E fazendo isso, você já vai fazer parte do mesmo projeto, que é levar a palavra de Deus. Você não pode pregar, você talvez não possa cantar, talvez você não tenha este chamado, talvez, Léo, eu não sei fazer o que você faz, não tem problema, me ajuda a divulgar, você estará fazendo da mesma forma. Você estará ajudando, impactando milhares de pessoas. Você estará evangelizando através da Rede Céu, a rede cristã de evangelismo e unidade. O nosso projeto, o nosso propósito interdenominacional. Você não vai sair da sua igreja, você não vai deixar de fazer o que você faz. Não, não. Você vai fazer a mais para Deus. Você vai levar a palavra de Deus através deste ministério que agora é seu. Você coloca aí #EuSouDoCéu e você vai poder fazer parte desse grande avivamento que está nascendo aqui na Terra do Sol para o mundo todo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, eu quero deixar sobre a tua vida uma mensagem especial, uma mensagem de Natal, que o menino Jesus, o menino foi dado para nós. Um menino nos deu o Senhor Jesus. E ele veio para nós como um farol que ilumina todo o caminho e um farol que desfaz todas as trevas, que nos guia para uma vida de relacionamento,
e ele se fez carne, mesmo sendo Deus, o Todo-Poderoso, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Muitas pessoas vão trocar presentes hoje, muitas pessoas talvez não tenham nem o que comer hoje. De um extremo ao outro, eu posso te dizer que Jesus se importa com você. Jesus se importa com aquilo que está acontecendo na sua vida agora. E por isso, ele te chama a um arrependimento, a uma entrega total. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará, porque grandes coisas ele tem para a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus, que as bênçãos do Espírito Santo de Deus protejam a sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios. Que 2026 seja um ano que você conquiste tudo aquilo que você sempre sonhou, para que o propósito pelo qual Deus te chamou seja concluído. Não adianta nada nós ganharmos muito dinheiro sem propósito. Não adianta nada nós termos carros, casas, joias, seja lá o que for, se não tivermos um propósito. O propósito maior é colocarmos tudo o que temos nas mãos do Senhor, para que Ele, então, nos prospere naquilo que o apraz, naquilo que é um verdadeiro motivo, a juntarmos tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem consumir, aonde eu e você vamos ter uma eternidade juntos. Então, não perde a oportunidade. Compartilha com a tua família esta mensagem, chama todo mundo para vir fazer parte deste avivamento, vem fazer parte do ministério da Rede Céu, a rede cristã de evangelismo e unidade. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com toda a tua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Até o nosso próximo episódio do Talk Show Gospel. Lembre-se, todas as quintas-feiras nós teremos também o TBT. O que é o TBT, Léo? É aquilo que aconteceu no passado. Você vai rir muito, tem muitas personalidades, tem entrevistas com várias personalidades, com artistas, jogadores de futebol, com pastores, com grupos musicais, enfim, tem muita coisa boa. Curte, comenta, né? Espalha essa boa notícia, a boa nova que a Rede Céu chegou para trazer para você entretenimento, informação e o principal, a presença através da palavra de Deus. Um forte abraço, nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, um beijo no seu coração. Paz. Com alegria viemos dedicar os nossos corações ao Senhor. Com alegria viemos hoje aqui, ante tua presença, Senhor. Com alegria viemos dedicar os nossos corações ao Senhor. Com alegria viemos hoje aqui, ante tua presença, Senhor. Deus